Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um tutorial da TrendBot e hoje a gente vai falar como funcionam as saídas, do bloco de conteúdo. Eu já estou aqui dentro de um fluxo de exemplo, onde a gente vai exemplificar exatamente o que são essas saídas. Então a gente tem aqui um bloco de salvar. Como você pode ver, eu estou utilizando aqui um bloco de salvar para armazenar a resposta de um usuário. Isso a gente já ensinou em outros tutoriais, com essa funcionalidade você consegue armazenar o que o usuário vai responder de acordo com sua pergunta. Então aqui nesse exemplo eu estou perguntando qual a data de aniversário do cliente, e aí se eu entro em editar aqui, perdão, se eu entro em escolher onde salvar, eu selecionei aqui um campo chamado data aniversário, cujo tipo é data, o tipo da resposta vai ser data. E aí você sabe que na TrendBot, quando você envia uma pergunta que vai salvar essa resposta num campo do tipo data, o cliente vai receber um link interno da TrendBot para ele selecionar ali dentro de um calendáriozinho a data que ele quer. Mesma coisa data e hora, se fosse o caso aqui. Ou seja, aqui a gente tem três saídas. A gente tem a saída da ação após resposta válida, a saída caso o usuário não responda e a saída de continuação do bloco. A resposta válida ela vai ativar tanto essa primeira saída quanto essa última, da continuação do bloco. E o que é a resposta válida? A resposta válida é a resposta que se enquadra dentro daquilo que é o tipo da resposta que você vai salvar. Então, como eu estou perguntando a data de aniversário do cliente, e aí eu estou salvando num campo que o tipo da resposta é data, ele não vai aceitar nada que não seja uma data. Ou seja, ele não vai aceitar nada que o cliente digite, por exemplo. Se ele digitar 7 de dezembro, por exemplo, ele não vai aceitar, porque o cliente vai receber um link com um calendário, aí o cliente vai ter que selecionar a data dentro daquele calendário. Isso vai ser uma resposta válida. E aí, quando o cliente responder, quando ele responder uma resposta considerada como válida pelo seu robô, a primeira saída que vai acionar vai ser essa aqui, a ação após a resposta válida, que você só pode conectar um bloco de ação. Eu não consigo conectar outro bloco que não seja o de ação nessa primeira saída. E aí essa ação, como o nome diz, é uma ação. Você pode, por exemplo, etiquetar o seu cliente, você pode inscrever ele numa sequência, descadastrar ele de uma outra sequência, você pode atribuir ele a alguém de cara ou não. Você que vai mandar aqui, vai depender do que você precisa fazer. Nesse caso, nesse exemplo aqui, eu poderia, por exemplo, adicionar uma etiqueta, e aí essa etiqueta eu colocaria respondeu aniversário. Então eu etiquetaria aquele cliente, sinalizando que ele respondeu o aniversário dele. E aí, caso ele não responda, eu posso tratar isso aqui de alguma forma. Então, por exemplo, voltando aqui ao bloco de conteúdo, eu posso vir aqui nessa funcionalidade, escolher onde salvar e determinar um horário para a entrada expirar. Então, por exemplo, esse camarada aqui, o cliente que passar nesse bloco, ele vai ter apenas 20 minutos para responder essa pergunta. Dentro de 20 minutos, caso ele não seja identificada nenhuma resposta para essa pergunta, aí a saída, se o usuário não responder, vai ser ativa. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode conectar uma ação também. Então o primeiro exemplo que eu posso te dar aqui é conectar uma ação para inscrever um cliente dentro de uma sequência. Então imagina que a gente tem aqui uma sequência para cliente que não responde a pergunta do aniversário, por exemplo. Aí ele vai ativar um fluxo dentro daquela sequência, que está configurado ali dentro da configuração de automação, e aí vai tratar o cliente de alguma forma. Ou eu posso não cadastrar ele numa sequência, mas fazer uma sequência entre aspas improvisada aqui, não é bem improvisada o nome, mas eu posso fazer uma sequência por aqui. Como eu já ativei aqui essa entrada para ativar dentro de 20 minutos caso o usuário não responda, eu posso botar aqui dentro de 20 minutos algo do tipo: olá, você ainda está aí? E aí depois desse ainda está aí, a gente pode, por exemplo, jogar um menu para o cliente, se isso fizer sentido para você, a gente pode jogar um menu e perguntar: responda com uma das opções abaixo. E aqui nesse caso eu poderia botar sim, ainda estou aqui. Então sim, ainda preciso de atendimento. Ou então a gente pode colocar não, encerrar esse atendimento, alguma coisa nesse sentido, Óbvio que aqui vai ser muito válido uma criatividade maior que a minha aqui, Então aqui a gente
poderia tratar o cliente dessa forma, poderia finalizar o atendimento, poderia direcionar ele para algum atendente, né, já que ele está com dificuldade, né, a gente poderia botar ali, vi que você está com dificuldade, né, no seu atendimento, vamos direcionar você para o nosso time, e aí o atendimento humano resolveria. Dá para você fazer o que você quiser aqui. Né? E por fim a gente tem a continuação do bloco. Né? Então quando o cliente responder uma data válida, né, dentro daquele link, selecionar a data dentro do calendário, ele vai receber essa etiqueta e aí vai ter a continuação do bloco aqui. Né? Então a gente poderia botar, por exemplo, muito bem, seu aniversário é dia, e aí eu uso, né, eu chamo a variável ali, né, data aniversário, né, tá assim, né, data aniversário. Então eu chamo a variável data aniversário, né, então seu aniversário é, e aí eu confirmo com o cliente qual é o aniversário dele. E aí o fluxo segue por aqui. Então aqui no bloco de salvar a gente tem 3 saídas, né? Uma para uma ação após a resposta válida, onde você pode, por exemplo, etiquetar o cliente. A outra saída é caso o cliente não responda, então você pode fazer uma tratativa de direcionar ele para o atendimento, finalizar aquele atendimento, cadastrar ele numa sequência, alguma coisa nesse sentido. E depois tem a continuação do bloco, que é por onde o bloco vai continuar aqui. Então todo o restante do menu continua por aqui. Todo o restante que você queira perguntar para o seu cliente, você vai continuar a partir dessa saída aqui. E aí eu espero que você tenha gostado dessa dica, né? Espero que essa dica tenha te ajudado a melhorar aí as suas configurações, né, no nosso construtor de fluxos. E caso você tenha mais dúvidas, o nosso suporte técnico está sempre à sua disposição. Eu sou o Gabriel, esse foi mais um vídeo aí da TrendBot e até uma próxima. Um grande abraço.